Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 1, ficamos aqui no estudo dos máximos e mínimos para uma função. Basicamente, o que fizemos na aula anterior foi definir o que é um ponto máximo, que é um ponto mínimo, no caso ele sendo global. E em seguida definimos quando que esse ponto ele é máximo ou ele é mínimo local. E podemos ainda ter valores e pontos que sejam máximos e mínimos, não em todo o domínio, no caso não seja global, mas que seja em um subconjunto desse domínio, pessoal. Então basicamente foi isso que fizemos. Que formalmente o que fizemos foi definir isso aqui. Ah, eu tenho uma função. Aí eu digo, eu tenho um subconjunto A contido nesse domínio e um pontinho P que pertence a esse nosso conjunto A. Então a nossa função, ela tem um valor de máximo no ponto fp, ou então esse nosso P é um ponto de máximo para essa função em A, se a imagem da função f em todos os pontos x são menores ou iguais do que a imagem da função f no ponto P. Isso aqui é para todo x que você pegar nesse nosso conjunto A. Aí do mesmo modo, dizemos que a função, dizemos que f de p é um valor de mínimo para a função f nesse nosso conjunto A, ou que esse p é ponto de mínimo para a função f em A, se a minha f de x for maior ou igual do que f de p para todo x pertencente a A. Essa foi a noção de máximo e mínimo em um subconjunto A contido no domínio. Aí em seguida, definimos quando que esse valor de máximo ele é global, quando que esse valor de mínimo ele é global. Então, quando é que esse valor de máximo ele é global, pessoal? Ele será global se, nesse caso, esse ponto P do domínio é um ponto de máximo global. Se a minha f de x for menor ou igual do que f de p, agora é para todo x no domínio. Se isso acontece, estamos diante de um máximo global. E esse mínimo será global? Esse valor f de p será um valor de mínimo global? E esse meu pontinho P é um ponto de mínimo global? Se a minha f de x for maior ou igual do que f de p, para todo x pertencente a esse nosso domínio da função f. Então aqui é a noção de valor máximo global e o valor mínimo global. P é um ponto de máximo global e aqui o P é um ponto de mínimo global. Aí em seguida, definimos quando que esse meu pontinho P ele é um ponto de máximo local para essa nossa função f. Ele será um ponto de máximo local se a imagem desse meu ponto P por essa f ele for maior do que a imagem dessa minha função f em um ponto x para todo x, não mais agora em todo o domínio, pessoal, mas em um intervalo bem próximo desse meu ponto P. A mesma noção é para ponto de mínimo local, para essa minha função f, quando ele é mínimo não em todo o domínio, mas em um intervalo centrado nesse nosso ponto P. Então aqui passamos a ter a noção de mínimo local e aqui a noção de máximo local. Não é global, aqui é local, pessoal. Só que para que possamos verificar quando que isso acontece, se a função não é uma função tão simples, pode ser que isso não seja tão fácil, pessoal. Para você fazer isso somente olhando para a cara da função e comparando valor a valor, f de x com f de p. E dizer se esses pontos são pontos de mínimo ou de máximo local, global. Não é tão simples. No caso de local, temos esse resultado que é o teorema que eu vou enunciar agora. Ele vai garantir a você que se você
conhece a derivada da função A. Então eu consigo dizer se esse meu ponto P que eu estou considerando é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local para essa minha função f, pessoal. É isso que acontece. Então como é que anunciamos esse resultado, né, pessoal? Como é que fazemos isso? Então seja f uma função que admite derivada de segunda ordem contínua em um ponto segunda ordem contínua e intervalo aberto i. E eu tenho um pontinho P que pertence a esse nosso intervalo, pessoal. Aí o que acontece? Se a derivada da função f no ponto P, a primeira derivada, for igual a zero e a derivada segunda dessa minha função nesse ponto P for maior do que zero, então esse meu ponto de P fica classificado porque nesse caso ele é um ponto de mínimo local. Item 2i. A derivada da minha função f no ponto P ela é igual a zero. E a derivada segunda da função f no ponto P ela é menor do que zero. Então esse meu ponto P também fica classificado e ele passa a ser um ponto de máximo local. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, pessoal. Aí então, quando você olhar para cá, você tem um forte candidato, pessoal, a ponto de máximo ou a ponto de mínimo. São os pontos P que estão no domínio da função, especificamente pontos que estão em um intervalo aberto, tal que a derivada desse ponto, a derivada da função f nesse ponto, ela é igual a zero. Então, estes pontos são os pontos candidatos a pontos de máximo ou de mínimo local. Esses pontos que estão no intervalo aberto, contido no domínio, cuja derivada nesses pontos elas são iguais a zero, pessoal. E esses pontos satisfazendo essa condição aqui de derivada sendo igual a zero, recebem um nome especial. São chamados de pontos críticos ou pontos estacionários, pessoal. Esse é o nome que eles recebem. Deixa eu escrever aqui. Nesse caso, neste caso não, vou escrever assim. Eu escrevo da seguinte maneira, pessoal. Os pontos P pertencentes a esse intervalo aberto I, tais que a derivada da função f sobre esse nosso ponto P é igual a zero, são candidatos a pontos de mínimo ou máximo local. São candidatos a pontos de mínimo ou máximo local para a nossa função f, pessoal. Então eles são fortes candidatos. Aí, estes pontos, pessoal, eles vão receber um nome especial. Estes pontos que satisfazem essa condição aqui, cuja derivadas são iguais a zero, recebem o nome de ponto crítico, pontos críticos ou pontos estacionários. É esse o nome que eles recebem. Então, estes pontos P
que pertence a esse nosso intervalo aberto I, tais que a derivada da função f nesse nosso ponto P é igual a zero, são chamados pontos críticos ou pontos estacionários. Pontos críticos ou pontos estacionários. Então é você olhar aqui para o gráfico da função. O gráfico da nossa função ele mora em um plano, que é o nosso plano x e y. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, onde eu marco os valores da imagem da função, e aqui é a nossa origem. Aí você pode pensar no gráfico dessa função. Aí tenho aqui o nosso gráfico. Aí vai acontecer, por exemplo, isso ou isso aqui, pessoal. Essa é uma situação hipotética para o nosso gráfico, a nossa função. Então aqui, todo ponto que você considerar aqui é um ponto do tipo x e f de x. É um ponto sobre o gráfico dessa função. Aqui é o x, e aqui é o f de x igual a y. Então, se você representar o percurso ou deslocamento de um objeto, de um móvel, ao longo, quem pediu para entrar? Ao longo dessa trajetória aqui em azul, se esse deslocamento de um objeto, aí o que vai acontecer, pessoal? A velocidade desse objeto, você pode representar ela como sendo a derivada dessa função que você utilizou para representar esse percurso aqui em azul. Como ela é a derivada, cada pontinho que você for considerando, que será a posição do nosso objeto, do nosso móvel, ao longo dessa trajetória, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta. O que vai acontecer é que para estes pontos eu posso estar olhando aqui para a derivada. Aqui eu associo a derivada para esse pontinho. Eu continuo andando ao longo desse meu... Vou continuar andando, vou continuar andando, vou continuar andando, percorrendo todos essas posições até chegar à minha posição final. E sempre que eu faço isso, eu posso, da mesma maneira, estar olhando para a derivada da minha função. E a derivada dessa minha função, ela vai estar medindo a tangente desse meu ângulo de uma reta que tem como direção essa minha derivada com o eixo x, no caso seria o coeficiente angular. Aí eu faço isso, eu vou fazendo, mas vai chegar uma hora, perceba, para esse pontinho aqui, o que aconteceu foi que, basicamente, a minha reta tangente, cujo eu represento ela aqui por esse meu vetor derivada, e o eixo x são basicamente a mesma coisa, pessoal. Eles são paralelos. É como se esse ângulo agora não existisse. Aconteceu isso nesse ponto aqui. Eu continuei o processo, me deslocando ao longo desse meu gráfico, que representa a minha trajetória. Eu continuei me deslocando, continuei, chegou aqui, aconteceu a mesma coisa. Chegou aqui, aconteceu que essa minha derivada com a sua reta, eles são paralelos a esse meu eixo x, e esse ângulo é praticamente um ângulo nulo, um ângulo zero.
continuo com o processo, continuo até chegar à reta final. Então, consegui caracterizar a minha derivada com algumas observações que para esses pontos aqui, pessoal, esse e esse, a minha derivada foram iguais a zero. As derivadas sendo iguais a zero, esse meu vetor tangente ele é paralelo ao eixo do x, tanto nesse caso como nesse. Então, a tangente daquele nosso ângulo, ela é a tangente de um ângulo nulo, do ângulo zero. E esses pontos aqui são os pontos críticos para a nossa função, ou ponto estacionário, onde a derivada ela é zero, pessoal. Ou seja, a velocidade é nula para estes nossos pontos aqui. É isso que você tem que entender. Se você está representando o deslocamento desse móvel ao longo dessa minha curva em azul, eu associo o gráfico dessa função a essa trajetória e associo a derivada dessa minha função como sendo a velocidade. Então, isso vai acontecer. É isso que isso significa. Isso para os nossos pontos críticos ou ponto estacionário. Vai acontecer exatamente isso. Aí, pessoal, claro, eles serão pontos de máximo ou de mínimo local, mas para a função, não necessariamente aqui para a derivada, pessoal. Mas a função ela atinge seu máximo e seu mínimo aqui, ou seja, se você olhar para a amplitude desse nosso gráfico, ela tomou uma amplitude local aqui nesse meu ponto estacionário e uma amplitude mínima nesse outro ponto estacionário aqui embaixo. Foi isso que aconteceu. Aí você pode pensar aqui num objeto mesmo. Se locomovendo, você tem um robozinho com as suas rodas e ele vai percorrer isso aqui. Você consegue caracterizar tanto quem é o caminho que ele vai percorrer, o percurso, como a sua velocidade. É isso que vai acontecer. Agora, como é que argumentamos esse resultado, pessoal? Como é que argumentamos esse resultado? Tem o pessoal querendo entrar. Deu uma leve travada. O que aconteceu, pessoal? Deu uma leve travada. Voltou. Diga, Gabriel, você levantou a mão? Não, professor, era só pra avisar que tinha gente querendo entrar. Pois é, eu não estava nem vendo. Então vamos continuar, pessoal. Como que eu argumento que isso aqui é verdade? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio. Só um instante, pessoal. Deixa eu ficar mais claro aqui pra mim. Melhorou. Tá atrasado aqui. Então vamos pra frente, né, pessoal? Vou pedir uma outra página. Então, o que eu quero fazer? Eu quero partir do fato de que a derivada da minha função f no ponto P, ela é igual a zero, a primeira derivada. A segunda derivada é maior do que zero nesse ponto P e concluir que esse ponto é um ponto de mínimo local. É isso que eu quero concluir. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar fazer essa continha. Então, inicialmente o que temos? Então, vamos ver o que temos mais de hipótese. A derivada de segunda ordem tem que ser contínua nesse ponto, não é? Então, como? A derivada dessa minha função de segunda ordem no ponto P, ela é contínua. E essa mesma derivada nesse meu ponto P, ela é maior do que zero, por hipótese. Então, por conservação do sinal, o que eu ganho? Então, por
conservação do sinal. Eu vou garantir que existe um intervalo aberto, centrado em P. Tá o quê? Para os pontos que estão nesse nosso intervalo aberto, a derivada da função tem o mesmo sinal que essa derivada aqui, pessoal. É isso que vai acontecer. Então tá o quê? A derivada segunda da minha função nesse meu intervalo aberto, ela permanece com o mesmo sinal da derivada da função f no ponto P. Isso aqui para todo x pertencente ao intervalo de P menos R, P mais R. É isso que vai acontecer. Só que se você olhar para essa condição aqui, a minha derivada segunda da minha função f, ela é maior do que zero. Essa condição vai me dizer o quê, pessoal? Essa condição aqui, ela vai me dizer que a minha função derivada primeira, ela é o quê? Ela é uma função crescente. Daí, a minha função derivada primeira de x, ela é crescente. Onde, pessoal? Ela é crescente no intervalo de P menos R, P mais R. Se a função derivada primeira ela é crescente nesse intervalo, aí eu vou olhar o que acontece com a derivada da função no ponto P igual a zero. Ora, quando eu derivo essa minha função f no ponto P igual a zero, não, no ponto P, essa derivada é igual a zero, por hipótese, porque P é um ponto crítico. Eu escrevo assim, P é crítico ou estacionário. Então isso aqui acontece. E ela sendo crescente, então eu ganho o quê? Quando esse meu x for menor do que P e for maior do que P menos R, o fato de minha derivada primeira ser crescente, ela vai me dizer que f ponto de x é menor do que f ponto de P, que é igual a zero. Isso aqui vai acontecer. Então a derivada primeira da função ela é menor do que zero para x entre P menos R e P. Isso aqui me diz que a minha função f ela é crescente. Não, ela é decrescente. Ela é decrescente. Onde, pessoal? No intervalo aberto de P menos R a P. Eu posso colocar esse P dentro desse intervalo, não tem problema não, certo? Aí eu sei que aqui ela decresce. Agora, como eu sei que essa minha função derivada primeira é crescente? Aí agora eu vou olhar para os pontos x que são maiores do que P e são menores do que P mais R. O fato de ela ser crescente, eu ganho que a derivada dessa minha função em um ponto x qualquer, ela é maior do que a derivada dessa minha função nesse meu ponto P, que é igual a zero. Então a minha derivada primeira, ela é maior do que zero para x maior do que P e menor do que P menos R. Então eu vou ganhar que a minha função f de x, ela é crescente, agora aqui sim é crescente, no intervalinho de P até P mais R, pessoal. É isso que vai acontecer. Pessoal, então o que aconteceu foi o seguinte, a nossa função tem dois comportamentos. A minha função tem dois comportamentos. Deixa eu fazer aqui esse nosso esboço. Eu vou olhar para o nosso plano XY. Ao longo desse nosso plano XY, temos dois comportamentos distintos para essa nossa função, próximo a esse nosso ponto P. Eu vou considerar esse nosso ponto Pzinho como sendo esse pontinho aqui, pessoal. Aqui é o ponto P. Aí o que aconteceu? Para x
entre P menos R e P, a minha função ela decresce. É isso mesmo, ela decresce. Ela decresce. Aqui eu tenho P menos R. Aqui eu tenho P mais R. Então, para x entre P menos R e P, a minha função decresce. Isso aqui vai acontecer. Aí, em seguida, para x entre P e P mais R, a função volta a crescer novamente. Aconteceu isso aqui. Então, quando chegou no ponto P, ela mudou do decrescimento para o crescimento para esses pontos aqui. A minha f ela será maior. Ela será o quê? Ela será menor do que f de P. É isso mesmo, porque aqui ela decresce para todo P. E quando chegar aqui, ela passou a crescer, pessoal. É isso? Não é? Vamos ver o que aconteceu. F cresce, logo F cresce em P menos R, em P e P mais R, e decresce em P e P menos R. Ela mudou aqui. Aqui cresce, aqui decresce. O que dá para concluir com isso, pessoal? O que dá para concluir com isso? Vamos ver o que dá para concluir. Você colocar mais uma implicação aqui. Eu posso dizer que f de x, como ela decresce, é menor do que f de p. Isso aqui vai me dizer. E se eu colocar mais uma implicação aqui, o fato de ser crescente, eu ganho que f de p, ela é menor do que f de x. Para todo x entre p e p mais r. Pois é, mas calma aí, pessoal. Aqui ela cresce, aqui ela decresce. Calma aí. Tem alguma coisa estranha. Ela é crescente. Isso aqui cresce e decresce. Então, localmente, o que vai acontecer? Localmente, a minha função ela vai atingir um valor de mínimo. Vai atingir esse valor mínimo. Aqui está trocado, pessoal. Aqui ela decresce. Se ela decresce... tá trocado aqui, pessoal. É aqui que está errado. Não, aqui está certo. O errado não é aí não, pessoal. O errado é aqui. Aqui que está errado. Aqui ela decresce. Se ela decresce, x menor do que p, eu consigo fazer f de p menor do que f de x. É isso mesmo. Então, quando você olhar para essas duas relações aqui, essa e essa, você cai na definição de função com mínimo em um ponto P, e esse mínimo sendo local. Então, esse nosso P, ele é mínimo, pessoal. Logo, esse nosso pontinho P é mínimo. Local. Mas agora, se você olhar para a condição 2i, se você olhar para a condição 2i, o contrário vai acontecer. A minha função tem derivada negativa. Se a minha função tem derivada negativa, então quando você olhar para a conservação do sinal, a minha função ela terá derivada negativa em um intervalo de P menos R e P mais R. Daí a construção ela é análoga. Por quê, pessoal? Porque daí, quando você olhar para a função derivada primeira, se a derivada segunda é negativa, é porque a derivada primeira ela é decrescente. Ela sendo decrescente, e você olhar para a imagem da função derivada primeira no ponto crítico, então como? A imagem da função derivada primeira no ponto crítico.
é zero, então o que vai acontecer é que o fato de ela ser decrescente, quando você olhar para x, aqui eu tenho P menos R menor do que x e x menor do que P. A função derivada primeira sendo decrescente, eu ganho que a derivada da função f no ponto P, a derivada primeira, ela tem que ser menor do que a derivada primeira da função f no ponto x. Nesse caso, a derivada da função no ponto crítico é zero. Isso aqui vai me dizer que a minha função f, ela tem que ser crescente. Então, a minha f de x ela é crescente. Ela é crescente onde, pessoal? No intervalo de p menos r e p mais r. A minha função f sendo crescente nesse intervalo, isso aqui vai me dizer que a minha f de x será menor do que essa minha f de p para todo x que você considerar nesse intervalinho de p menos r a p. Só que quando você olhar para o restante do intervalo, nesse caso, o meu x ser maior do que p e menor do que p menos r, isso aqui vai me dizer que a função derivada primeira sendo decrescente, eu apliquei a derivada para esses pontos x, ela sendo decrescente, isso aqui vai acontecer. f.x tem que ser menor do que a derivada da função f no ponto P, que é igual a zero. Isso aqui vai me dizer que a minha função f ela é decrescente, porque a sua derivada primeira é menor do que zero. Então, ela é decrescente. Decrescente onde? No intervalo de p até p mais r. Isso me diz mais. Isso aqui me diz que a imagem da função f no ponto x, se você tomar esse x pertencente a esse intervalinho aqui, esses valores são maiores do que p, então a função sendo decrescente, ele produz imagem menor do que a imagem da função no ponto f de p. Então, com essas duas informações, eu consigo concluir que, deixa eu acrescentar isso aqui, né? Isso aqui sendo verdade, para todo x que pertence ao intervalo de p até p mais r. Então, você conseguiu entender o que acontece com a função f nesse intervalinho de p menos r até p mais r. Essa função possui suas imagens todas menores do que a imagem da função f no ponto P. Logo, esse nosso pontinho P, ele é um ponto de máximo local. É isso que vai acontecer, pessoal. Então, você conhece esses pontos que são de mínimo ou de máximo local. Para ver se ela é global, você teria que comparar com os demais. É isso que teria que ser feito. Então, o fato de conhecer a primeira derivada da função no ponto, ou melhor, conhecer os pontos críticos, ele vai lhe indicar possivelmente quem são esses pontos de máximo ou de mínimo local, pessoal. Certo? É isso que estamos dizendo. Então, o ponto crítico é um forte candidato. Para que realmente se concretize e esse candidato seja máximo ou mínimo local, a derivada segunda da minha função f tem que ser contínua nesse aberto e a derivada segunda da função f no ponto P tem que ser maior do que zero para que esse ponto seja mínimo. E, por sua vez, a derivada segunda da função f nesse ponto P, sendo menor do que zero, esse meu ponto P ele é um ponto de máximo local. Então, agora você sabe procurar quem são esses valores. Para frente, porque temos um exemplo, e nesse exemplo ele pede para que você determine os pontos críticos da função f de x. Quem é a função f de x? É a função x elevado a 3 menos 3x ao quadrado mais 3x menos 1. Em seguida, ele quer que você estude
Se estes pontos críticos são pontos de mínimo ou de máximo local ou são pontos de inflexão, pessoal. É isso que ele quer saber. Vamos ver o que vai acontecer. Então, como é que são dados esses pontos críticos? Então, aqui temos aqui um pontinho P, pertencente ao intervalo aberto I, contido no domínio da função f, que nesse caso aqui é todo R, ele é ponto crítico. Quando o seguinte acontecer, pessoal, quando você derivar essa função nesse ponto P, e a derivada for igual a zero, aí eu vou olhar para a função f. Eu sei que essa minha função é uma função derivável e eu conheço a sua derivada. Então, daí, o que vai acontecer é o seguinte. Note que a derivada dessa função é uma derivada que vocês conhecem. Ela é igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 3. Isso aqui será igual a zero se e somente se o seguinte acontecer. Então, qual é a condição para que isso seja zero, pessoal? Então, para que isso seja zero, eu vou olhar para essa minha equação polinomial do segundo grau. Eu vou ganhar que a condição é essa. 6 mais ou menos raiz quadrada de 36. Eu posso deixar essa conta melhor, né, pessoal? Posso dividir todo mundo por 3 e eu obtenho que isso aqui é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Pronto, fica melhor de trabalhar assim. Deixa eu tirar isso daqui. Então eu vou ganhar aqui 2 mais ou menos a raiz do discriminante, no caso seria 4. 4 mais o que, né, pessoal? 4 menos 4, no caso seria 0, é isso mesmo. 2 vezes 2, 4, menos 4 dá 0. Tudo isso aqui sobre 2. Então eu vou ganhar aqui o meu ponto crítico, é somente x igual a 1. Esse é o nosso ponto crítico, pessoal. Tá correto, não é? Tá, 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, que dá 0, correto. Então esse aqui é o nosso ponto crítico, daí x igual a 1, ele é ponto crítico, pessoal. Ele é ponto crítico ou ponto estacionário. E o que sabemos? Os pontos críticos são possíveis pontos de mínimo ou de máximo local. Então, eles são os candidatos a máximo ou a mínimo local. Qual o próximo passo? Olhar para a função e perceber se essa função é uma função com derivada segunda contínua. Então, vamos olhar para a derivada dessa função novamente, pessoal. Então, como? A derivada segunda dessa minha função, ela é conhecida, ela é igual a 6x menos 6. Ela é contínua. Ela é contínua onde? Em todo R. Isso aqui vai acontecer. E, vou tirar esse pontinho daí, colocar uma vírgula. E a derivada segunda dessa minha função f no ponto x igual a 1, no ponto crítico, ela é igual a 6 vezes 1 menos 6, que é igual a 0. É isso que vai acontecer. O que eu posso concluir com isso, pessoal? Esse meu ponto crítico não é ponto de mínimo local. Esse meu ponto crítico não é ponto de máximo local. Esse meu ponto crítico ele é um ponto de inflexão, pessoal. Onde o nosso ponto crítico
ele é um ponto de inflexão. Então acabou que o nosso ponto crítico passou a ser um ponto de inflexão. O que vai acontecer é que lá as concavidades elas vão mudar. Chegar nesse ponto x igual a 1, a concavidade ela passa de uma orientação para outra, pessoal. É isso que vai acontecer. Vamos para o nosso próximo exemplo. O próximo exemplo, ele pede para determinar os pontos críticos da função f de x. Quem é a função f de x, pessoal? É a função x ao quadrado que multiplica a exponencial de menos 5x. Em seguida, ele quer que estudemos se esses pontos críticos são pontos de mínimo ou máximo local, também é um ponto de inflexão. Então vamos para as continhas. Novamente, verificar se esse ponto é um ponto crítico é verificar se a derivada da nossa função é zero, pessoal, a primeira derivada. Então o que sabemos? Sabemos que P, pertencente ao intervalo aberto I, contido no domínio da nossa função, que nesse caso o nosso domínio é toda a reta R, ele é crítico, se acontecer o seguinte, você derivar a função e essa derivada foi igual a zero. E é isso que eu vou fazer, vou derivar essa nossa função. Então note que eu sei derivar essa função. Então, derivando essa minha função f, eu vou obter que a sua derivada é igual a 2x vezes exponencial de menos 5x mais. Aí agora aqui eu vou multiplicar x ao quadrado por menos 5, então vai ficar menos 5x ao quadrado, que multiplica a exponencial de menos 5x. É isso que vai acontecer. Aqui é a derivada primeira. Eu vou olhar para essa derivada primeira e vou igualar a zero. Mas igualar isso aqui a zero é equivalente você dizer que 2x menos 5x ao quadrado é igual a zero. Só que isso é equivalente você dizer que 5x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Então, eu vou ganhar que x multiplica 5x menos 2, isso aqui é igual a zero. Eu vou ganhar que esse meu x pode ser igual a zero, ou 5x menos 2 tem que ser igual a zero, que me diz que esse meu x também pode ser igual a 2 sobre 5. Então agora eu conheço quem são os pontos críticos para essa minha função. Daí, quando eu olhar para x igual a 0 e x igual a 2 sobre 5, isso aqui são pontos críticos para a função f, pessoal. Então, eu já conheço quem são esses pontos críticos. Qual seria o próximo passo? Seria verificar se a nossa função possui derivada segunda contínua. Esse é o nosso próximo passo. Então, em seguida, o que temos? Eu vou olhar para a derivada segunda dessa minha função, que por sua vez é igual, vai dar uma derivada bem grande, né, pessoal? Vai ficar 2 que multiplica exponencial de menos 5x menos 10x,
que multiplica exponencial de menos 5x, menos 10x, que multiplica exponencial de menos 5x. Tá tudo correto? Tá. O que mais, pessoal? Mais 25x ao quadrado, que multiplica exponencial de menos 5x. Posso organizar essa continha? Posso. Posso reorganizar porque eu vou ganhar... Aqui vai ficar menos 25, vai ficar 25x ao quadrado menos 20x mais 2. Tudo isso aqui vezes exponencial de menos 5x. Isso aqui vai acontecer. E quando você olhar para cá, essa função aqui, pessoal, é uma função contínua. Então, a função derivada segunda, para nossa função f, ela é uma função contínua. Então, já guarda essa informação. Eu vou para a próxima informação. É olhar para essa derivada segunda nesses pontos críticos. Então, assim, aplicando essa derivada segunda aos nossos pontos críticos, assim, quando eu aplicar a função derivada segunda aos pontos críticos, quem são esses pontos críticos? É o 0 e o 2 sobre 5. O que obtemos, pessoal? Qual é a cara da derivada segunda sobre esses pontos críticos? Eu vou olhar para essa derivada segunda. No 0 será igual a 2. Essa mesma derivada segunda, no ponto 2 sobre 5, ela tem a seguinte cara. Ela é igual a 25, que multiplica 4 sobre 25, menos 20, que multiplica 2 sobre 5, mais 2. Tudo isso aqui, pessoal, vezes exponencial de menos 5, que multiplica 2 sobre 5. Quando eu faço essa continha, o que obtemos? Aqui vai ficar 4, 20 dividido por 5 dá 4, menos 8, mais 2. Tudo isso aqui vezes exponencial de menos 2, que ainda é igual a 4 menos 8 dá menos 4, mais 2, menos 2, exponencial de menos 2. Então, essa derivada aqui, ela é maior do que zero. Por sua vez, essa outra derivada aqui, ela é menor do que zero, pessoal. Então, quando você olhar para esses pontos críticos, com essas condições, você vai concluir que o ponto crítico 0, a minha função, ela atinge um valor de mínimo local, enquanto que no ponto crítico 2 sobre 5, a função atinge um ponto de mínimo, ponto de máximo global, local, pessoal. Então, segue que x igual a 0, ele é ponto de mínimo local para a nossa função f, e o nosso ponto crítico x igual a 2 sobre 5, ele é ponto de máximo local, pessoal. Ele é ponto de máximo local
para a nossa função f. E com isso conseguimos resolver nosso exercício. Ficou um brilhante exercício, pessoal. Muito bonito esse exercício. Nenhuma dúvida? Ninguém levantou a mão? Comentário? Nada, né? Pra frente. Vamos pra frente, pessoal? Porque agora podemos utilizar as regras chamadas regras de L'Hopital. Por que eu vou utilizar a regra de L'Hopital, pessoal? Porque quando vocês estavam trabalhando com limites de funções, vocês se depararam com a seguinte situação. Eu estava olhando para o limite de uma função, eu apliquei o limite fazendo esse meu x tender a p, por exemplo, ao quociente da função f de x sobre a função g de x. E quando eu estudei esse limite, eu caí na seguinte situação. Esse meu limite deu uma indeterminação. Ele deu 0 sobre 0. Ou então, pessoal, eu apliquei limite à minha função. Essa minha função sendo um quociente de duas funções. Quando eu apliquei esse meu limite, a situação foi também uma indeterminação. Foi mais infinito sobre mais infinito. Aqui eu caí em uma indeterminação. E aqui também eu caí em uma indeterminação. Foi isso que aconteceu, pessoal. Aí, pessoal, para estudar limites em situações como essas aqui, que aparecem para vocês, com essas determinações, aqui vamos utilizar as chamadas regras de L'Hopital. São duas regras, essas regras de L'Hopital. A primeira regra é a seguinte, que garante a primeira regra de L'Hopital, pessoal. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, a primeira regra de L'Hopital, ela vai dizer o seguinte. Sejam f e g, eu tenho duas funções deriváveis, onde elas são deriváveis em um intervalo p menos r até p mais r, não necessariamente derivável em p, certo, pessoal? Mas em p menos r e p mais r, sim, tirando o pontinho p. É o que nos interessa é aqui. Esse r sendo maior do que zero, o comprimento desse intervalo, onde a função g, ela tem derivada não nula, dentro desse meu intervalo de p menos r e p mais r, com exceção desse meu pontinho p. Não é ele que me interessa aqui. É o que vai acontecer. Se o limite da minha função f de x, quando esse meu x tende a p, ele for igual a zero, e o limite da minha função g de x, quando x tender a p, também for igual a zero, e se o limite desse meu quociente, quem é o quociente, pessoal? Aqui é o limite quando x tende a p, da derivada de f, da derivada da função f, sobre a derivada da função g. Esse limite aqui existindo. Não importa se ele é finito ou infinito, não importa. Então, pessoal, o limite quando x tende a p do quociente da função f sobre a função g, ele vai existir. E agora eu sei como calcular esse limite. Então, o limite quando x tende a p da função f de x sobre a função g de x, ele é o limite quando x tende a p da derivada da função f sobre a derivada da função g. Aqui não é derivada do quociente não, pessoal. Aqui você derivou o numerador e derivou o denominador. É isso que estamos dizendo. O bom é que essa regra de L'Hopital, que é a primeira regra, ela também continua válida para a seguinte situação. Eu posso trocar esse x tendendo a p por x tendendo a p pela direita ou pela esquerda, continua sendo válido ainda, certo? Eu posso trocar. Aqui eu posso fazer esse meu x tender a p pela esquerda, no quociente de f de x sobre g de x.
esse limite é igual ao limite quando x tende a p pela esquerda da derivada da função f sobre a derivada da função g, pessoal. Posso fazer a mesma coisa com esse meu limite tendendo a p pela direita. Quando eu olhar para o quociente da função f sobre a função g, isso aqui é igual ao limite quando esse x tende a p pela direita. Aqui eu vou olhar para a derivada da função f no ponto x sobre a derivada da função g no ponto x. Posso fazer a mesma coisa, só que agora, esse meu x tendendo a mais infinito, eu vou olhar para o quociente de f de x sobre g de x. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a mais infinito no quociente da derivada da função f sobre a derivada da função g. Pessoal, aqui não é derivada do quociente não, certo? Você derivou o numerador e derivou o denominador. Eu olho para a mesma coisa quando x tende a menos infinito no quociente de f sobre g. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a menos infinito na derivada da função f sobre a derivada da função g. Então, isso aqui fornece a primeira regra de L'Hopital. E a condição para que isso aconteça, e você possa aplicar essa primeira regra de L'Hopital, é simplesmente que esses limites da f e da g, eles têm que ir para zero e para zero. A f tem que ir para zero e a g tem que ir para zero, para que você possa aplicar essa primeira regra de L'Hopital. É isso que acontece aqui, pessoal. Aí temos a segunda regra de L'Hopital. Para a segunda regra de L'Hopital, novamente as funções f e g elas têm que ser deriváveis, só que agora em um intervalo m e p, esse intervalo é aberto, onde a derivada da função g tem que ser diferente de zero nesse intervalo aberto mp, se o limite quando x tende a p pela esquerda da função f é mais infinito, e o limite quando x tende a p pela esquerda da função g também é mais infinito, perceba, só não é mais zero, aqui é infinito. A primeira regra eles foram para zero, a segunda regra eles vêm para mais infinito. O limite quando x tende a p pela esquerda da derivada da função f sobre a derivada da função g também existe, sendo finito ou infinito, não importa. Então, o limite quando x tende a p pela esquerda, no quociente da função f sobre a função g, ele também vai existir. E agora você vai calcular esse limite. Porque o limite quando x tende a p pela esquerda, no quociente de f sobre g, é igual ao limite quando x tende a p pela esquerda, no quociente da derivada primeira da função f sobre a derivada primeira da função g. Eu repito, aqui não é derivada do quociente não, pessoal. Aqui eu derivo o numerador e derivo o denominador. Então, para que eu possa aplicar a segunda regra de L'Hopital, esse limite da função f e da função g, eles têm que ir ambos para mais infinito, pessoal. Aí o bom é que eu posso trocar. Ao invés de eles... pode ser que aconteça o seguinte. Ele venha um para mais infinito, o outro para menos infinito. Ainda eu posso aplicar a segunda regra de L'Hopital. Esse pode vir para menos infinito e esse para menos infinito. Eu ainda posso aplicar a regra de L'Hopital. Esse vindo para menos infinito e esse vindo para mais infinito, ainda eu posso aplicar a minha regra de L'Hopital. Então, eu vou olhar para cá, porque essa condição aqui,
ela vai lhe dizer quando que você pode aplicar, eu vou colocar aí, a nossa segunda regra de L'Hopital. O bom, pessoal, é que a tendência do x aqui também eu posso generalizar a tendência do x. O que dá para fazer? Ao invés de considerar P tendendo só à esquerda, eu posso olhar para esse limite. Quando o x tende a P pela direita, eu posso fazer a troca. E ao invés de considerar todo mundo tendendo à esquerda, eu faço todo mundo tender à direita. Faço essa troca. Obedecendo as mesmas condições, todo mundo foi para a direita. Isso aqui é o limite quando x tende a P pela direita da derivada da função f sobre a derivada da função g. Posso fazer a mesma coisa. Agora eu faço todo mundo tender a P, não mais somente a P pela esquerda ou pela direita. Aplico a mesma regra, que é a segunda regra de L'Hopital. Isso aqui é igual ao limite quando esse nosso x tende a P da derivada da função f sobre a derivada da função g. Faço a mesma coisa, trocando agora, considerando esse nosso x tendendo a mais infinito. Aí eu olho para o quociente da função f sobre a função g. Isto aqui é igual ao limite quando x tende a mais infinito ao quociente da derivada da função f sobre a derivada da função g. Faço a mesma coisa com o nosso limite tendendo a menos infinito no quociente da função f sobre a função g. Isto aqui é igual ao limite quando x tende a menos infinito no quociente da derivada da função f sobre a derivada da função g. E com isso eu consigo ganhar a nossa segunda regra de L'Hopital. Aí lembrando, pessoal, mais uma vez, aqui não é o derivado quociente, não. Lembrando mais uma vez, se o x tender a P pela direita aqui, esse mesmo x tem que tender pela direita aqui e aqui. E aqui também. Se o x tender a P, aqui tem que tender a P, aqui tem que tender a P, aqui e aqui também. Se o x tender a mais ou menos infinito, aqui tem que tender a mais infinito, tender aqui a mais infinito, aqui e aqui também. Se for a menos infinito, tem que tender a menos infinito aqui, aqui, aqui e aqui também. Tomem cuidado, vocês não podem estar mudando de um mais infinito para um menos infinito na tendência assim de nada não, certo? Então fique com essas observações. Deixa eu olhar aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. Dúvida, pergunta, alguma coisa. Não, né? Então vamos para frente, pessoal. Para frente, temos um exemplo. Eu quero calcular o limite quando esse meu x tende a 1. Aqui na função x elevado a 5 menos 6x elevado a 3 mais 8x menos 3. Tudo isso aqui sobre x elevado a 4 menos 1. Eu quero calcular quem é esse limite. Como é que eu faço essa continha, pessoal? Vamos aplicar aqui o limite a esse nosso quociente. Então, o que temos? O limite. Quando x tende a 1, eu vou aplicar diretamente no quociente para ver o que acontece. Aqui de x elevado a 5 menos 6x elevado a 3 mais 8x menos 3. Tudo isso aqui sobre x elevado a 4 menos 1.
Esse limite, pessoal, aqui eu vou aplicar o limite do quociente, porque eu não sei quem é o limite do denominador, então vamos ver o que acontece. Eu aplicando diretamente aqui limite ao quociente, é você fazer x tender a 1 a expressão de x elevado a 5 menos 6x elevado a 3 mais 8x menos 3. Tudo isso aqui, pessoal, sobre o limite quando x tende a 1, a expressão de x elevado a 4 menos 1. Se eu aplico o limite fazendo x tender a 1 no nosso numerador, eu vou obter 1 menos 6, que dá igual a menos 5, mais 8, que é igual a 3, menos 3, que é igual a 0. Eu aplico esse meu limite também ao meu denominador. Vai para 1 menos 1, que é igual a 0. Então eu estou diante de uma indeterminação. Como eu caí em indeterminação, o que eu vou fazer é aplicar o L'Hopital. Daí, por L'Hopital, o que vai acontecer, pessoal? Por L'Hopital, esse meu limite pode ser olhado da seguinte maneira. O limite, quando esse meu x tende a 1, ao quociente de x elevado a 5 menos 6x elevado a 3 mais 8x menos 3. Tudo isso aqui sobre x elevado a 4 menos 1. Isso aqui será igual ao limite quando x tende a 1. Vou derivar o numerador. O numerador é x elevado a 5 menos 6x elevado a 3 mais 8x menos 3. Derivo tudo isso aqui sobre x elevado a 4 menos 1. Derivo. Aí em seguida eu aplico o limite. Fazendo essas continhas, isso aqui é igual ao limite quando x tende a 1. O que é a derivada do nosso numerador, pessoal? Ela é igual a 5x elevado a 4 menos 18x ao quadrado mais 8. É só 8x mesmo, tá certo? Mais 8. Tudo isso aqui sobre. Aí eu vou olhar para a derivada do nosso denominador. A derivada do denominador é igual a 4x elevado a 3. Aí agora sim, pessoal, eu vou aplicar o limite a esse quociente. Quando eu aplicar o limite a esse meu quociente, isso aqui é igual ao limite quando x tende a 1, da expressão de 5x elevado a 4 menos 18x ao quadrado mais 8. Tudo isso aqui sobre o limite quando esse nosso x tende a 1, na expressão de 4x elevado a 3. Calculando esses limites, o que eu vou obter? No numerador, ele vai para 5 menos 18 mais 8. Menos 18 mais 8 é igual a menos 10. 5 menos 10 é igual a menos 5. Por sua vez, aqui no nosso denominador, ele vai para 4. Então agora o limite daquele nosso quociente, ele é conhecido e ele é igual a menos 5 sobre 4. Professor, não poderia fazer esse limite tentando dividir o numerador pelo denominador? Pode, não está errado não. Mas se você conhece L'Hopital, fica muito mais simples do que você utilizar a decomposição ou fatoração desse nosso numerador aqui, pessoal. Certo? Então essa é uma vantagem do L'Hopital, é essa. Nenhuma perguntinha.
Cadê minha caneta? Vamos para frente, pessoal. Que o próximo exemplo, o que eu quero é calcular o limite quando x tende a mais infinito da expressão de exponencial de x sobre x. Então, como que é dado esse limite? Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer? Vou aplicar diretamente o limite a um quociente. Vou fazer esse meu x tender a mais infinito ao quociente de exponencial de x sobre x. Se eu aplico o limite aqui ao quociente, vai ficar o seguinte, pessoal. É o limite quando x tende a mais infinito de exponencial de x sobre o limite quando o nosso x tende a mais infinito da função x. O numerador vai para onde? Para mais infinito. O nosso denominador vai para onde? Para mais infinito. Ah, isso aqui é uma indeterminação. Como uma indeterminação, eu vou aplicar L'Hopital, a segunda regra. Então, daí, por L'Hopital, a sua segunda regra, o que vai acontecer, pessoal? O limite, quando o nosso x tende a mais infinito, na expressão de exponencial de x sobre x, isso aqui será igual ao limite quando esse nosso x tende a mais infinito, só que agora eu vou olhar para o numerador e vou derivar. Vou olhar para o denominador e vou derivar. Feito isso, aí sim é que eu aplico o limite, pessoal. Ah, então isso aqui é igual ao limite quando esse nosso x tende a mais infinito. Se você derivar o nosso numerador, o que vai acontecer? Derivando o numerador, eu obtenho esse derivado é igual ao exponencial de x. E por sua vez, quando derivar o denominador, isso aqui vai para 1. Ah, então agora vai ficar o limite de exponencial de x, quando x tende a mais infinito. E esse nosso limite é igual a mais infinito, pessoal. Então, o limite da função exponencial de x sobre x, quando esse nosso x tende a mais infinito, é igual a mais infinito, pessoal. E isso é o que garantiu a regra de L'Hopital. Deixa eu olhar o chat. Alguma perguntinha, pessoal? Alguma dúvida? Nada? Então vamos para frente. Então, o próximo exemplo, ele pede para calcular o limite quando o x tende a zero pela direita, a função x vezes o ln de x. Então, vamos fazer o que ele pede, né, pessoal? Vamos fazer o que ele pede. Então, vamos lá. Quando eu aplicar o limite fazendo esse meu x tender a zero pela direita, na função x vezes o ln de x, isso aqui vai para zero vezes o ln de zero, isso aqui é zero vezes mais infinito. Pessoal, aqui caiu em zero vezes mais infinito. Isso aqui é uma indeterminação, mas ela não está de acordo com as regras de L'Hopital, pessoal. Isso aqui é uma indeterminação? Porém, não é uma que cabe na de L'Hopital, pessoal. Porém, não cabe em L'Hopital. Como ela não cabe no L'Hopital, eu tenho que dar um jeito de transformar essa minha função a fim de que ela
possa ser válida com o L'Hopital. Então temos que adaptar, pessoal. É isso que vamos fazer. Então temos que adaptar para o L'Hopital. Então é isso que temos que fazer. Como é que adaptamos essa função para o L'Hopital? Note que quando você olhar para x vezes o ln de x, você pode reescrever essa função da seguinte maneira. Eu posso dividir essa minha função por quê, né, pessoal? Eu posso dividir essa minha função x ln de x, eu posso dividir por 1 sobre x, divido por x, ficou... isso aqui é a mesma coisa que escrever ln de x sobre 1 sobre x. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. ln de x dividido por 1 sobre x. Quando você olhar para cá, é o produto de ln de x vezes x. É isso mesmo. É isso que acontece, pessoal. Então essa situação aqui é verdadeira. Daí, eu vou ver se o L'Hopital cabe. Eu não sei nem se dá certo, né, pessoal? Então eu faço o x tender a zero pela direita, ao produto de x vezes o ln de x. Isso aqui é eu aplicar o limite, fazendo assim meu x tender a zero pela direita, na expressão de ln de x sobre 1 sobre x. Se eu aplicar o limite diretamente ao quociente, é o limite quando o x tende a zero pela direita, na função ln de x. Tudo isso aqui sobre o limite quando esse nosso x tende a zero pela direita, aqui na função 1 sobre x. Pessoal, mas se eu faço o x tender a zero pela direita no ln de x, isso aqui vai para o ln de zero, que é mais infinito. Se eu faço o x tender a zero pela direita na função 1 sobre x, esse limite também vai para mais infinito. Agora sim podemos aplicar o L'Hopital, pessoal. Agora sim podemos aplicar o L'Hopital. Então vamos lá. Ou seja, agora eu estou diante de trabalhar com o L'Hopital, porque o meu limite, quando x tende a zero pela direita, aqui na expressão de x vezes o ln de x, isso aqui será igual ao limite quando x tende a zero pela direita. Aí o que eu vou fazer? Derivar o nosso numerador, que é o ln de x. Divido isso aqui pela derivada do nosso denominador. Vou derivar a função 1 sobre x. Aí depois que eu faço essas derivadas, que eu aplico o limite, pessoal. Então, isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero pela direita. Se você derivar o numerador, é derivar a função ln de x. Pessoal, qual é a derivada da função ln de x? Meio ponto. É 1 sobre x, pessoal. Vocês não ganharam esse pontinho. Então o nosso numerador é igual a 1 sobre x. E se você derivar a função 1 sobre x, o que você vai obter? A função 1 sobre x tem como derivada menos 1 sobre x ao quadrado. Aí agora sim eu vou ter que aplicar limite aqui. Isso aqui ainda é igual ao limite quando x tende a zero pela direita.
essa divisão de frações aqui, ela vai ficar simplesmente o limite quando x tende a zero pela direita da função x. E esse meu limite ele é igual a zero, pessoal. É isso mesmo. Então, conseguimos trazer de uma determinação qualquer para uma determinação que eu pudesse aplicar o L'Hopital, no caso que é essa daqui. Aqui sim eu pude aplicar o L'Hopital. Fiz as continhas e acabei ganhando que esse meu limite era igual a zero, pessoal. Ah, ninguém ganhou esse pontinho. Então vamos para frente. Um outro exemplo, eu quero calcular o limite quando x tende a zero pela direita, aqui na função x ao quadrado vezes exponencial de 1 sobre x. Então vamos lá, pessoal. Eu vou aplicar limite diretamente a essa nossa expressão. Então, quando eu faço isso, o meu x tende a zero pela direita, que vai acontecer com esse nosso limite, que vai ficar o limite de um produto, que vem para zero. Aí, se o x tende a zero pela direita, 1 sobre x vai para infinito, fica exponencial de infinito, né, pessoal? Vai ficar também zero vezes mais infinito. Aqui é uma determinação? É, mas ela não cabe em L'Hopital, pessoal. Isso aqui é uma indeterminação. Porém, não vale L'Hopital. Então, eu tenho que fazer uma leve mudança a essa função, a fim de tornar ela útil com o L'Hopital. Então, temos que adaptar essa nossa função para o L'Hopital. Note que eu posso reescrever essa minha função x ao quadrado vezes exponencial de 1 sobre x da seguinte maneira, pessoal. Isso aqui pode ser reescrito como sendo igual a x ao quadrado sobre exponencial de menos 1 sobre x. Isso aqui ainda está certo. É uma maneira de reescrever. Eu poderia também escrever sobre 1 sobre x ao quadrado, não é, pessoal? Aí lá iria para infinito. Aqui eu aplicaria a derivada, ficaria 2x, não resolveria. Mas vai ficar um ponto, vai ficar difícil. Vai ficar dessa forma. Isso aqui é verdade. Aí eu vou olhar para esse limite. Então daí, quando eu aplico o limite fazendo esse meu x tender a zero pela direita, aqui na minha função x ao quadrado vezes exponencial de 1 sobre x, é você aplicar limite fazendo x tender a zero pela direita. Tudo isso aqui, pessoal, ao quociente de x ao quadrado sobre exponencial de menos 1 sobre x. Aí você vai aplicar limite ao numerador, fazendo x tender a zero pela direita. E você vai aplicar limite também ao nosso denominador, fazendo x tender a zero pela direita. Quando você aplicar esse limite, o numerador vai para zero. E por sua vez, onde é que vai o nosso denominador, pessoal? Vai ficar exponencial de menos 1 sobre x
se o x tende a zero, esse negócio vai para onde? Como é menos 1 sobre x, vai ficar 1 sobre exponencial de 1 sobre x. 1 sobre x vai para infinito, 1 sobre infinito vai para zero. Então vai para zero em cima e para zero embaixo. Agora sim, podemos aplicar L'Hopital. Agora sim. Então podemos aplicar L'Hopital. Então vamos lá, pessoal. Limite quando o nosso x tende a zero pela direita, a função é x ao quadrado vezes exponencial de 1 sobre x. É você aplicar limite fazendo o x tender a zero pela direita a essa função aqui. X ao quadrado sobre exponencial de menos 1 sobre x. X ao quadrado sobre exponencial de menos 1 sobre x. Mas se você aplicar L'Hopital, esse nosso limite é o limite quando o x tende a zero. Eu vou olhar para o nosso numerador e vou derivar. Em seguida eu olho para o denominador e também derivo. E por último eu aplico o limite. Então, fazendo umas continhas, isso aqui é igual ao limite quando o nosso x tende a zero pela direita. Se eu derivar o numerador, eu derivo a função x ao quadrado, eu obtenho 2x. Se eu olhar para o denominador, se eu derivar a função exponencial de menos 1 sobre x, pessoal, aqui eu tenho que aplicar a derivada de uma função composta. Derivo a função menos 1 sobre x. Se eu derivar essa função, eu obtenho uma função 1 sobre x ao quadrado, que multiplica exponencial de menos 1 sobre x. Agora sim, eu vou aplicar o meu limite a essa função aqui. Pessoal, esse limite vai para onde, não é? Esse limite ainda não está nada trivial. Deixa eu ver como é que fica essa expressão. Dá para melhorar. Vai ficar... Posso dividir. Vai ficar o quê? Vai ficar x elevado a 3 sobre exponencial. Ainda não resolve, né, pessoal, isso aqui. Eita, pessoal, ainda não dá para resolver. Isso aqui vai ficar o limite quando o nosso x tende a zero pela direita, aqui na função de 2x elevado a 3 sobre exponencial de menos 1 sobre x. Quando você olha para essa expressão, 2x sobre 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que 2x vezes x ao quadrado sobre 1. Se eu faço o x tender a zero, o numerador vai para zero, por sua vez o nosso denominador vai para zero. Ainda é uma indeterminação, pessoal. Não resolveu não ainda, né, pessoal? O que fazer? O que fazer com essa conta? Se eu continuar aplicando o L'Hopital, ela vai continuar crescendo da mesma maneira. E não dá certo ainda não, pessoal. Então o que eu vou ter que fazer é uma mudança de variável para que eu possa aplicar o L'Hopital de um jeito melhor. Então aqui vamos ter que fazer uma mudança de variável. Então fazendo a mudança de variável. Qual será a mudança? Eu vou dizer que 1 sobre x é igual a u. Eu vou dizer que 1 sobre x é igual a u.
Quando o x tende a zero pela direita, u tende a mais infinito. O que temos? Temos que esse nosso u ele tende a mais infinito quando o nosso x tende a zero pela direita. Aí agora eu vou olhar para essa minha expressão aqui, essa bem aqui mesmo, e vou trocar esse meu x por 1 sobre u, ou melhor, 1 sobre x por u. Então daí que vai acontecer o seguinte, vai ser x ao quadrado, né? Daí, o limite quando x tende a zero pela direita, aqui na função x ao quadrado exponencial de 1 sobre x. Isso aqui é igual ao limite quando u tende a mais infinito na expressão de x ao quadrado sobre exponencial de menos 1 sobre x. Deixa eu conferir para ver se não está errado. Então está correto. Só que eu vou trocar isso aqui. Esse meu x ao quadrado, ele vai virar 1 sobre u ao quadrado. É isso que vai acontecer. Então aqui vai virar 1 sobre u ao quadrado. É isso mesmo. Vai ficar 1 sobre u ao quadrado. E aqui no meu denominador vai ficar exponencial de menos 1, de menos u. Exponencial de menos u. Se esse meu u tende a mais infinito, pessoal, o meu numerador vai para zero, também o meu denominador vai para zero. Aqui eu tenho uma indeterminação. Segue-se por L'Hopital, então podemos aplicar L'Hopital. E é isso que vamos fazer. Ou seja, o limite quando esse nosso x tende a zero pela direita, na função x ao quadrado vezes exponencial de 1 sobre x. Se você aplicar esse limite, isso aqui é igual ao limite quando u tende a mais infinito, vou derivar o nosso numerador, que é a função 1 sobre u ao quadrado. Se voltasse, ficaria zero. Ficaria mais fácil, né, pessoal? Se voltasse, ficaria mais fácil. Vamos voltar? Vou escrever assim, para ficar melhor. Isso aqui é o limite quando u tende a mais infinito, de 1 sobre u ao quadrado, tudo isso aqui sobre exponencial de menos u. Isso aqui vai virar o quê? Isso aqui vai virar exponencial de u sobre u ao quadrado. É isso mesmo. Fica 1 sobre exponencial de u. Tá correto. Aí agora aqui, quando eu olhar para cá, vou derivar o numerador e vou derivar o denominador. Isso aqui é igual ao limite quando u tende a mais infinito, derivando o numerador, tudo isso aqui sobre a derivada do nosso denominador. Aí, por último, é que eu faço esse meu u tender a mais infinito. Isso aqui é igual ao limite quando u tende a mais infinito. Se eu derivar o numerador, eu obtenho o exponencial de u. Derivei em relação a u. Se eu derivar o nosso denominador em relação à variável u, eu obtenho 2u. Se eu aplicar limite a essa minha expressão, o numerador vai para mais infinito e o nosso denominador também vai para mais infinito. Então, aplicamos o L'Hopital mais uma vez. Aqui é uma indeterminação. É uma indeterminação. Aplicamos L'Hopital outra vez.
Então, aplicamos o nosso L'Hopital. Outra vez. Ou seja, o nosso limite quando x tende a zero pela direita aqui na função x exponencial de 1 sobre x, isso aqui será igual ao limite quando esse nosso u tende a mais infinito para a função exponencial de u sobre 2u. Só que por L'Hopital, isso aqui é igual ao limite quando u tende a mais infinito na expressão de exponencial de u derivado sobre 2u derivado. Aí por último aqui eu aplico o limite. Isso aqui ainda é igual ao limite quando u tende a mais infinito. Se você derivar o numerador, você vai obter exponencial de u. Se você derivar o denominador, você vai obter 2. Aí você vai aplicar o limite a esse nosso quociente de exponencial de u sobre 2. E esse limite acaba indo para mais infinito, pessoal. Então fizemos uma construção legal a fim de encontrar quem é o limite da função x ao quadrado vezes exponencial de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, e esse limite é igual a mais infinito, pessoal. Dúvidas? Alguma coisa, pessoal, que não ficou legal? Nada? Então vamos para frente. Tem mais coisas? Não tem mais, não é?